Pois bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa temática sobre Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. Mas antes de avançar nesse tema, eu tenho algumas informações preciosas para você. Primeira delas, amanhã, sexta-feira, 5 de abril, estreia aqui no programa uma nova série sobre as profecias de Daniel. Isso mesmo, as profecias de Daniel. A partir de amanhã, por 12 semanas, nós vamos estar estudando as profecias de Daniel. E eu tenho um presente para você, ó. É a revista de Daniel que nós vamos usar como tema de todas as sextas-feiras. Você quer esse curso para você, inteiramente grátis? É muito simples, basta você acessar agora o nosso site encontrocomavida.tv e fazer a sua solicitação. Lá tem um campo para você colocar o seu endereço e alguém da nossa equipe vai entregar essa revista na sua casa, sem cobrar nenhum centavo por isso. É um presente do programa para você. Tá com o seu WhatsApp na mão? O celular, o WhatsApp? Pode pedir pelo WhatsApp. Deixa eu dar aqui o número para você. O nosso número é 48 3281 3075. Quer que eu repita? 48 3281 3075. Esse é o WhatsApp do programa Encontro com a Vida. Diga assim: eu quero o curso Daniel. Nós vamos mandar um link para você no seu WhatsApp, você clica nele, preencha aí os teus dados postais e nós vamos então enviar para você essa revista sem custo algum. É um presente para você. Ah, pastor, eu não moro em Santa Catarina e queria tanto fazer esse curso. Nós podemos mandar para você o PDF da revista, o arquivo digital da revista. Basta você pedir no nosso WhatsApp que a gente envia para você ter acesso a esse material. Ou então, você pode fazer esse mesmo curso online no nosso site bibliamais.com.br. Pegou aí? bibliamais.com.br. Agora, 2 convites mega especiais para você. Primeiro deles, quer fazer esse curso presencial comigo? Então, você que mora em Tubarão e cidades vizinhas, todos os domingos eu estarei, a partir do próximo domingo, dia 7 de abril, na cidade de Tubarão, na Igreja Adventista Central. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. A partir de domingo, às 8 da noite, eu estarei com vocês. E todos os domingos vamos estar juntos lá para estudarmos esse livro de Daniel. E você tem que fazer a sua inscrição no nosso site, tá? Se inscreva para o evento no nosso site, do nosso programa, né, que é encontrocomavida.tv. Você, quando se inscrever, vai colocar o seu e-mail e no seu e-mail vai um QR Code. Esse QR Code é o que você vai usar para você participar, para você ter acesso ao nosso auditório lá. Ah, pastor, eu não consegui me inscrever no site. Não tem problema, vá assim mesmo e na recepção do evento, no domingo, você então faz a sua inscrição, tá bem? Você que é de Porto Belo, Itapema e região, eu tenho um convite também para você. Todas as quartas-feiras eu estarei aí para estudar com vocês esse curso de Daniel. Eu vou estar na Igreja Adventista do Perequê. A nossa igreja fica na rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Tá bem? Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, a partir da próxima quarta, dia 10 de abril, eu estarei aí com vocês para estudarmos Daniel. E você precisa acessar o site também para fazer a sua inscrição para esse evento. Combinado? Então eu espero a sua inscrição, espero você, espero sua família para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus, tá ok? Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Quero já aqui pegar a minha Bíblia e nós vamos agora avançar na nossa temática sobre as crenças fundamentais dos adventistas. E hoje vamos falar sobre o batismo. Essa é a nossa 14ª crença, um assunto muito especial. E eu queria então convidar você para nós orarmos e pedir a bênção do Senhor para esse estudo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos agora entender a Tua vontade para a nossa vida.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, muito obrigado por ter orado comigo e agora vamos abrir a palavra de Deus e entendermos mais sobre esse assunto. Qual a importância do batismo? Bom, o batismo é um aspecto da justiça da qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. Se você abrir a sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 3, verso 16, você vai ter ali o relato do batismo de Jesus. Ele se dirigiu até o Rio Jordão e lá foi batizado por João Batista, seu primo, né? Mais velho que ele 6 meses. Cristo não tinha pecado, mas ainda assim ele se submeteu ao rito do batismo. Para quê? Para dar para nós um exemplo. Então eu e você precisamos então ser batizados. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus deixou para nós uma grande comissão. Ele deixou uma ordem para a igreja e ele disse que nós deveríamos ir e pregar o evangelho para todas as pessoas e batizar todos aqueles que quisessem se tornar partes de sua igreja, de seu reino espiritual. Jesus disse, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi o próprio Cristo quem ordenou que a igreja deveria pregar e batizar. E é por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ensinou o próprio Jesus Cristo. Em Marcos 16, Jesus deixa claro que batismo é uma questão de salvação. Lá está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo. Palavras do próprio Jesus Cristo. Então, embora o batismo esteja vitalmente ligado à salvação, ele não é capaz de garanti-la. Por quê? Porque nem todo que for batizado será salvo, a não ser que a pessoa seja batizada e continue leal aos princípios ensinados na palavra de Deus. O batismo, na realidade, ele é o nascimento de alguém no reino de Deus. Ele é o início de uma experiência com Deus. E é claro que aqueles que permanecem firmes no caminho do Senhor, eles serão salvos. Agora, se alguém meramente se batiza por algum tipo de formalismo, mas não anda na obediência à palavra, ao que Deus ensina, não espere tal pessoa que ele seja salva. Então, a salvação é sim um dom gratuito de Deus, mas uma vez salvos, somos salvos para obedecer aquilo que ele nos ensina em sua palavra. Vamos ver um outro detalhe a respeito do batismo. Os incidentes de batismo no Novo Testamento são registrados sempre em água e eles envolvem imersão. A Igreja Apostólica também batizou por imersão. Em Atos capítulo 8, você tem lá o exemplo de Filipe e o eunuco. Você lembra? O eunuco estava ali lendo o livro do profeta Isaías sem entender muita coisa. O Espírito Santo disse para Filipe, olha, vai lá e ajuda lá o eunuco. Ele chegou lá e disse, você está lendo o quê? E ele disse, eu estou lendo aqui o profeta Isaías, e você entende o que você está lendo? Ele disse, não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E então Filipe começou a pregar o evangelho para esse eunuco. Eles chegaram em dado local onde havia ali água, e então o eunuco diz assim, o que me impede de ser batizado se aqui tem água? Filipe respondeu, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí eles pararam o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. A palavra batizou em grego é baptizo. E o que a palavra grega baptizo significa? Mergulhar, imergir, afundar. Então, batismo no Novo Testamento tem a ver com imersão. Se não há imersão, se não há baptizo, não há o batismo. Então, esta palavra significa imersão, mergulho. A pessoa tem que ser afundada nas águas. Mas, pastor, se a Bíblia ensina que é assim, por que existem hoje igrejas que batizam jogando água na cabeça, derramando água, ou simplesmente fazendo ali uma oração e dizendo que está batizado? É porque tem muita gente que não está seguindo a Bíblia, que não quer seguir a palavra. Quer seguir a palavra? Quer seguir o que está escrito nesse livro? Tem que ser mergulhando a pessoa. Ah, pastor, eu não fui mergulhado nas águas. Você então não está batizado, certo?
Batizado está quem foi mergulhado nas águas. Pastor, e eu que fui batizado quando criancinha? Você também não está batizado. Porque batismo significa ser mergulhado depois que você creu. E a criancinha não pode crer. Ela nem sabe que ela existe ainda, muito menos crer em alguma coisa. Você percebe como muitas vezes nós nos distanciamos da verdade bíblica e começamos a dar voz, ouvido a certos ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus? Não é verdade? É por isso, meu amigo, que eu quero convidar você a se ater à palavra de Deus, a confiar apenas na palavra de Deus, tá bem? Vamos avançar em nosso tema hoje sobre o batismo. Quais são as evidências que nós temos na história de que o batismo ele sempre foi operado por imersão? Acompanhe aqui. Hoje nós temos evidências obtidas nas catacumbas de igrejas, dos mosaicos em pisos, paredes e tetos, das esculturas em relevo, de desenhos dos primeiros tempos do Novo Testamento, tudo isso testificando inequivocamente de que a imersão era a forma normal de batismo na igreja cristã durante os primeiros 10 a 14 séculos. Olha que interessante. Na igreja cristã, em vários séculos, o batismo era oficiado por imersão. Não havia essa história de jogar água ou derramar água na cabeça. Era mergulhando ou batizando. O que mais podemos aprender desse tema? Alfred Plumer disse: somente quando o batismo é administrado por imersão é que o seu significado pode ser plenamente visto. Por quê? Porque ele não pode ser visto em alguém que não foi imergido, porque a palavra em si já significa isso. Agora, o batismo tem um significado todo especial. Quando nós nos batizamos, nós estamos também celebrando algo muito especial que Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 6, versos 3 a 5. E sabe o que Paulo explica em Romanos 6, 3 a 5? Quando nós somos batizados, nós somos sepultados juntamente com Cristo. E quando nós saímos da água, nós ressuscitamos com Cristo. Para Paulo, o batismo é símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Morte para o pecado, sepultamento nas águas e ressurreição para uma nova vida. É por isso que quando alguém se batiza, ele está celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Quer celebrar a ressurreição de Cristo? Não é guardando o domingo. Você celebra a ressurreição de Cristo sendo batizado. E a gente, quando é batizado, nós estamos celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É o que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 6. Então, eu e você temos o privilégio de participarmos dessa cerimônia. Significa também morte para o pecado. No ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo. E num sentido muito real, esta morte torna-se a sua morte. Ele entra também na ressurreição de Cristo. E essa ressurreição torna-se a sua ressurreição. Ou seja, assim como Cristo morreu, nós morremos para o pecado. Assim como ele ressuscitou, nós nascemos para uma nova vida. O significado do batismo também há uma relação com Deus de concerto. Olha o seguinte, nos tempos do Antigo Testamento, a circuncisão foi o que assinalou o relacionamento de concerto entre Deus e Abraão. No Novo Testamento, é o batismo. Ele é o nosso sinal de um relacionamento com o Salvador Jesus e ele representa a circuncisão espiritual, como ensina Paulo em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Então, no passado, o símbolo desta aliança era a circuncisão. Hoje é o batismo. Então, nós somos ligados ao corpo de Cristo através do batismo. Significa também consagração ao serviço dele. Nós somos batizados para uma vida ativa no reino dos céus. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo, em geral, seguia-se ao batismo pela água. Assim, nos dias de hoje, quando somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu e à proclamação mundial do Evangelho.
Então nós, quando aceitamos ser batizados, é para nos tornarmos representantes de Cristo e ajudar a levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. O batismo marca também o nosso ingresso na igreja. Através do batismo, o Senhor acrescenta novos discípulos ao corpo de crentes, que é a sua igreja. Assim, eles se tornam membros da família de Deus. Ninguém pode ser batizado sem unir-se à família da igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, quais são as qualificações que alguém deve demonstrar para então passar pelo batismo? Primeiro, fé. Este é um dos pré-requisitos para o batismo. Fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo como o único meio de salvação do pecado. Cristo afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Então ninguém que não crê, ou uma pessoa que não crê, não pode ser batizada. A fé é um pré-requisito. Depois o arrependimento. Pedro fala disso em Atos 2,38. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então, o arrependimento e a conversão, eles devem preceder o batismo. Então, a instrução na palavra de Deus não apenas produz fé, como também produz arrependimento e conversão. Quando Jesus nos ordenou pregar o Evangelho, ele diz: ide pregai o Evangelho em todo o mundo, e todo aquele que crê deveria ser batizado. Então, a gente tem que pregar o Evangelho, os ensinos da Bíblia, e aquele que aceita e está disposto a viver de acordo com eles, deve então ser batizado. Então, quais são os requisitos para alguém ser batizado? Primeiro, deve crer, exercer fé. Segundo, ele deve ser doutrinado, ele deve ser instruído, ele deve conhecer pelo menos as doutrinas fundamentais da Bíblia. Não vou dizer que uma pessoa tem que ser um teólogo para então ser batizado, mas ele deve compreender os princípios elementares da palavra de Deus, o plano da salvação, os requisitos básicos que a Bíblia apresenta para alguém ser incorporado ao corpo de Cristo, que é a igreja. O que mais podemos aprender? Frutos de arrependimento. Esta é uma outra qualificação. Aqueles que almejam o batismo devem professar fé e experimentar o arrependimento, mas a menos que também produzam frutos dignos de arrependimento, ainda não terão preenchido os requisitos bíblicos para o batismo. O que significa esses frutos de arrependimento? Você vivia uma vida até aqui sem conhecer a palavra de Deus. Você não sabia o que era certo e o que é errado. Agora que você aprendeu, você deve viver de acordo com o que você aprendeu. Agora, se a pessoa aprende e não pratica, não está havendo na vida dela os frutos do arrependimento. Então, frutos do arrependimento têm a ver com o procedimento que a pessoa deve levar a partir do conhecimento da palavra. E outra coisa, deve haver um exame dos candidatos. Todo mundo que vai ser batizado tem que passar por um exame. Tornar-se membro da igreja envolve dar um passo espiritual por parte do membro. Não se trata apenas de ter o nome anotado nos livros da igreja. Aqueles que ministram o batismo estão sob a responsabilidade de decidir quanto ao preparo dos candidatos para o sagrado rito. É por isso que na igreja adventista, antes de alguém ser aceito como membro, ele tem que passar por um voto batismal, ele tem que responder a várias perguntas. E se ele concorda com tudo que foi perguntado, então sim, ele estará qualificado para ser batizado. Aí vem uma pergunta: pastor, e as crianças? Deveriam as crianças ser batizadas? O grande teólogo Karl Barth escreveu: em parte alguma do Novo Testamento é o batismo infantil permitido ou ordenado. Olha aí, em parte alguma do Novo Testamento. Não existe nem permissão, nem ordem para as crianças recém-nascidas serem batizadas. Deveriam as crianças serem batizadas? Pelo fato de recém-nascidas, as crianças pequenas não podem experimentar a conversão. Não podem elas estar qualificadas para o batismo. Elas não podem ser doutrinadas. Você não ensina um recém-nascido o certo e o errado. Você não tem como testar a sua vontade, se ela crê em Jesus ou não, se ela se arrependeu dos pecados. Você percebe? É por isso que Karl Barth está dizendo que não há no Novo Testamento nenhuma ordenança ou instrução quanto a esse batismo.
Os indivíduos podem ser batizados sempre que, e aqui vão os critérios, tenham idade suficiente para compreender o significado do batismo. Segundo, tenham se rendido a Cristo e estejam convertidos. Terceiro, compreendam os princípios fundamentais do cristianismo. Quarto, compreendam o significado de serem membros da igreja. Então, quando alguém cumpre essas qualificações, ele está apto para ser batizado. E o que acontece quando alguém é batizado? Quais são os frutos? Bom, o fruto produzido é uma vida dedicada a Cristo. Primeira coisa, a pessoa vai se dedicar agora ao Senhor Jesus. Segundo, é uma vida dedicada à Igreja de Cristo. A pessoa se envolve na comunidade de fé. Ela tem que se envolver trabalhando para o reino de Deus de acordo com os dons espirituais que Deus deu para ela. E o fruto final é uma vida que ocorrerá no mundo e para o mundo. Ou seja, uma vida de serviço em favor de Deus e em favor do próximo. Então você percebe o significado especial que há no batismo? É verdade que aqueles que foram batizados devem ser considerados cidadãos dos céus, mas nós fomos chamados para fora do mundo, tão somente com o objetivo de sermos treinados dentro do corpo de Cristo e depois retornarmos para o mundo como servos, participantes do ministério salvador de Jesus Cristo. Então, nós somos batizados para ajudar outras pessoas também a conhecerem a mensagem e a se preparar para o céu. Amigo, Jesus faz um convite muito especial para todos nós hoje. Você já é batizado? Louvado seja Deus. Não, pastor, eu não sou batizado. Eu fui batizado quando criança. Ou talvez você foi batizado, mas não viveu as verdades que você tem aprendido aqui no programa. E hoje você está percebendo que você precisa passar por um novo batismo. Então preste atenção. Eu queria fazer um convite muito especial para você. Você que está me assistindo agora, em qualquer lugar que você esteja, eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Que tal você tomar a decisão agora de ser batizado? Que tal? Esse é o meu convite para você. Nós do programa Encontro com a Vida queremos ajudar você. Se você quiser agora tomar a decisão pelo batismo, se hoje você compreendeu que essa doutrina é uma doutrina bíblica e que se você quer ir para o céu, deve se submeter a esse rito e ser aceito na igreja, eu quero convidar você a tomar agora essa decisão. Eu vou deixar para você aqui o WhatsApp do nosso programa. E você pode mandar para esse WhatsApp a seguinte mensagem: eu quero ser batizado. Quero me batizar. E nós vamos fazer contato com você e vamos ajudar você nessa decisão. Não importa aonde você esteja nesse planeta, nós vamos chegar até você. Outro dia, alguém pediu o batismo aqui da França. Pode ser que eu esteja falando para alguém que está na França agora. Pode ser que você esteja nos Estados Unidos, na Argentina, aí em Moçambique, em Angola. Não importa aonde você esteja, nós vamos chegar até você. Em qualquer um estado do Brasil. Se você me assiste agora e quer tomar sua decisão pelo batismo, manda no WhatsApp que está aparecendo para você aqui do programa, diga assim: eu quero ser batizado. E nós vamos chegar até você. Pois bem, meu amigo e minha amiga, tomou sua decisão? O WhatsApp do programa está aqui. Vai ficar na tela para você. Você manda para esse número a seguinte mensagem: eu quero me batizar. E nós vamos ajudar você nessa caminhada. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, nós iremos ajudar você na tomada dessa decisão. Por isso, mande agora a sua mensagem e nós vamos fazer contato com você. E eu queria agora orar, agradecendo a Deus pela decisão que você está tomando. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por hoje termos aprendido um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa do batismo. E louvado e exaltado seja o Teu nome, pelas decisões que agora estão sendo tomadas. Suplicamos, Pai, que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, nos acompanhando em cada momento, e que nós possamos, com a Tua ajuda, com a Tua bênção,
tomar hoje as decisões tão necessárias à nossa salvação. Fica, Pai, conosco e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.